A revista Science publicou hoje um estudo que relaciona uma parte da produção e da exportação de carne e de soja do Brasil ao desmatamento ilegal da Amazônia e do Cerrado. O artigo chamado As Maçãs Podres do Agronegócio Brasileiro afirma que 18% a 22% de toda a soja produzida na Amazônia brasileira e no Cerrado Mato-Grossense, que é exportada para a União Europeia, está potencialmente comprometida, ou seja, produzida em fazendas que fizeram desmatamento ilegal. No caso da pecuária, o estudo analisou os estados do Pará e de Mato Grosso e constatou que pelo menos 17% das exportações de carne desses dois biomas para a União Europeia podem estar comprometidos com o desmatamento ilegal. O estudo considera desmatamento ilegal a derrubada de floresta além do permitido pelo Código Florestal, a partir de 2008. Das 815 mil propriedades rurais analisadas, só 2% na Amazônia e no Cerrado são responsáveis por 62% de todo o desmatamento potencialmente ilegal. O professor Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, liderou 12 pesquisadores do Brasil, Alemanha e Estados Unidos. Ele traz o problema, mostrando o verdadeiro tamanho do problema do desmatamento e a vinculação à produção, mas também traz a solução, porque nós desenvolvemos uma série de tecnologias, de sistemas, de algoritmos, e que podem ser aplicados pelo governo. Então, tendo vontade, é possível sim acabar com o desmatamento ilegal dentro dos imóveis do Cadastro Ambiental Rural, que hoje já correspondem por mais da metade do desmatamento que está acontecendo na Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre o estudo. É óbvio que atrapalha, mas o Ministério da Agricultura está verificando a densidade desse estudo, e assim que tiver os números corretos, vai colocar isso para vai se contrapor, vamos dizer assim, ou esclarecer melhor o que está colocado ali. A Amazônia, ela não é o plano piloto, ela é algo enorme de grande. Os problemas são gigantescos, eles não são resolvidos da noite para o dia, eles são resolvidos com ações continuadas. Mais cedo, antes da publicação do estudo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma live com investidores e defendeu as ações do governo contra o desmatamento e a agropecuária brasileira. Nós aumentamos muito a nossa produtividade e a nossa área não cresceu. A área de produção ela é 30% só de ocupação do nosso país, não está na Amazônia. O que hoje a gente produz na Amazônia, no bioma amazônico, de agricultura é 2%, de pecuária é quase 11%, 10,7%. Agora, a agricultura precisa preservar, faz parte do nosso negócio, o meio ambiente bem tratado, porque o regime de chuvas, que há mudanças climáticas no mundo, todo mundo está vendo que há. Agora, nós temos que ter bom senso e não ter, na minha opinião, a gente tem que baixar essa temperatura para poder mostrar o que é de bom que nós temos e as mazelas que nós temos e como é que nós vamos corrigir. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais disse em nota que a soja produzida em áreas desmatadas ilegalmente não entra na cadeia produtiva do setor e que sempre que uma propriedade é embargada por irregularidades, as compras são automaticamente suspensas. A situação ambiental do Brasil tem sido um dos entraves na aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Nas últimas semanas, o governo vem anunciando uma série de medidas. Tenta reverter o bloqueio de doações internacionais do Fundo Amazônia. O dinheiro é usado em ações de preservação. E pode prorrogar até o fim de 2022 o uso das Forças Armadas no combate às queimadas e aos garimpos ilegais na Amazônia. Hoje foi publicado o decreto que proíbe queimadas em todo o Brasil por 120 dias. E mais um pode estar a caminho, o da regularização fundiária a quem ocupou terras públicas na Amazônia até 2008. Vale para até 4 módulos fiscais. O governo diz que a posse dá ao dono responsabilidade sobre a área, o que facilitaria a punição de desmate. O Ministério da Agricultura declarou que o próprio estudo mostra que mais de 90% dos produtores rurais não estiveram envolvidos com qualquer tipo de desmatamento ilegal. E que, dessa forma, abre aspas, não podemos vilanizar a agropecuária, fecha aspas. O Ministério afirma que o estudo traz à luz estratégias importantes como a regularização fundiária e os incentivos à agricultura sustentável e que vai convocar um grupo de cientistas para avaliar as conclusões do artigo.
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas não quis comentar o estudo.